E o Theo Cury vai conversar com a gente um pouco sobre essa movimentação do mercado, Theo, principalmente quando a gente olha para os dados dos Estados Unidos, né? É claro que quando a gente fala, por exemplo, nessa alta do dólar, os impactos diretos que a gente pode ter disso, qual é o cenário que nesse momento a equipe econômica do governo trabalha? Olha, Carol, havia uma grande expectativa para saber qual que era a avaliação do governo brasileiro, mais especificamente da equipe econômica, com relação ao cenário de ontem e o impacto do cenário de ontem no exterior aqui no Brasil. A CNN ouviu de algumas fontes da equipe econômica que essa desaceleração da economia norte-americana pode facilitar o trabalho do Banco Central brasileiro na condução da política monetária, ou seja, na condução da política de juros aqui no Brasil. As fontes que a CNN ouviu da equipe econômica, elas consideram como precipitada essa classificação de uma recessão nos Estados Unidos, na economia norte-americana, e avaliam que o impacto aqui no Brasil foi até moderado em relação ao que se poderia ter diante do cenário internacional, diante do cenário e do impacto que teve no exterior. Entre outros pontos mencionados foi o da alta do dólar de 0,56%. A percepção de parte da equipe econômica é de que o mercado passou bem o dia a despeito do cenário internacional. Com relação à economia norte-americana, um dos destaques feitos pelas fontes ouvidas pela CNN ontem ao longo do dia é o seguinte, que apesar dos dados de emprego nos Estados Unidos, os salários ainda estão crescendo e o mercado de trabalho está equilibrado. E as fontes da CNN no Ministério da Fazenda, na equipe econômica, essas fontes que conversaram ontem com a gente ao longo do dia, elas dizem o seguinte: a importância nesse momento é diminuir incertezas aqui no Brasil. Então, cumprir com os compromissos no campo fiscal, o governo deve dar sinalizações positivas no campo fiscal e a gente está falando de um equilíbrio das contas públicas, um gasto menor do que o governo arrecada. Ou seja, o governo não pode gastar mais do que ele consegue arrecadar ao longo do ano para que mantenha as contas públicas equilibradas. Então, deve dar uma resposta no campo fiscal e, ao mesmo tempo, diminuir especulações com relação à sucessão no Banco Central. E a gente está falando aí do presidente Roberto Campos Neto, que deixa o cargo no final desse ano e o governo deve indicar o seu sucessor.